Senhor, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro Evangelho, ou melhor, no segundo. Vamos em Marcos, no capítulo 14, e o versículo 12 a seguir. Marcos, no capítulo 14, e os versículos 12 a seguir. Na Bíblia está escrito, e tem na minha como o título desta mensagem, ou destes textos, a última Páscoa e a Santa Ceia. Então, Marcos 14 e o versículo 12. Assim está escrito: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali então. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele, respondendo, disse-lhe: é um dos 12 que mete a mão no prato comigo. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou o pão, e Jesus o abençoou e partiu. E deu-lhe e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe a todos beberem dele, e disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte da Oliveira. Podeis assentar? Glória a Deus. Nos pequenos detalhes da vida nós encontramos milagres. Nos pequenos detalhes nós encontramos grandes coisas que acontecem. E na Bíblia, neste versículo, nessa passagem, aonde há a instituição da Santa Ceia, aonde há 2000 anos atrás o Senhor Jesus participou junto com os seus discípulos aqui, pela última vez, participando da Páscoa judaica, e a partir daquele momento então, a instituição da Santa Ceia é comemorada por nós até os dias de hoje, até este momento, que é o que estamos fazendo aqui. Jesus Cristo disse a 2 discípulos que ele os enviou a uma determinada cidade, ou a cidade, e ele disse: vai e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, segui-o. Aos nossos olhos poderíamos dizer: mas como poderei eu ser enviado a um determinado local e sobre esta palavra, lá você encontrará um homem carregando um cântaro, segui-o? Aos nossos olhos poderíamos dizer: nunca encontraríamos essa pessoa, pois no meio de uma grande multidão, de uma grande cidade, como que nós iremos encontrar aquele ao qual o Senhor Jesus falou? Veja que naquele tempo a prática de ir ao poço buscar água não era comum ao homem fazê-lo. Naquela época, a questão de ir buscar água era as mulheres assim que o faziam. Então, chegando na cidade, algo surpreendeu,
porque estava ali um homem carregando um cântaro de água, que era o serviço das mulheres. Então não havia outros homens fazendo esse serviço, era apenas aquele um. E veja que há respostas pequenas, poderíamos dizer um grande milagre, porque o Senhor disse: vai e você vai encontrá-lo. Quer dizer, Deus já deu o momento, a hora certa, o que iria acontecer, e é assim que Ele faz em nossas vidas. Quando o Senhor Jesus, Ele diz: vai, você tem que ir, não perguntando: mas Senhor, eu vou, e o que vai acontecer, o que eu vou encontrar, quais são as coisas de sinais. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor Jesus diz para nós fazermos. Veja que aqueles homens não perguntaram: mas Senhor, só vamos encontrar mulheres, porque só mulheres que carregam o cântaro com água, isso não é serviço de homem. Eles não perguntaram e foram, e assim aconteceu. Então veja que o milagre de Deus em nossas vidas, ele acontece nas pequenas coisas. Aquilo que Deus diz para você fazer, meu irmão, minha irmã, faça, e faça com carinho, faça com desejo. Não pergunte como, o que vai acontecer, apenas faça. E naquele momento então, aqueles homens, os discípulos seguiram aquele homem e foram até o cenáculo, um grande espaço, e ali prepararam então a Páscoa. Seria então a última Páscoa do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, onde há a instituição então da Santa Ceia. Prepararam, e quando ali eles chegaram, veja bem que o Senhor Jesus, ele já sabia de todas as coisas. O Senhor Jesus, ele sabia todos os caminhos que ele tinha que trilhar. O Senhor Jesus, ele sabia que ele tinha que ir à cruz. Ele estava se preparando para este momento. Em um determinado momento da oração, ele chegou e disse ao Pai: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice, porque este cálice é muito difícil de beber. Que ele já estava vendo, estava sabendo que o momento dele estava chegando. Era o momento do sacrifício. Não era simplesmente uma morte, não era simplesmente um final de vida, não. Era um sacrifício terrível que ele teria que passar. O Senhor Jesus assim o fez. E eles chegando naquele cenáculo, ele disse então, quando já estavam sentados a comer, cito o versículo 18: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. Veja bem, muitas pessoas acham que Judas estava predeterminado ou predestinado, a ser aquele que iria trair o Senhor Jesus. Judas, ele teve tempo para poder se arrepender. Judas poderia ter se arrependido e dizer: não vou ceder à tentação de Satanás. Satanás iria então em outro homem, em outra pessoa que estava ao lado de Jesus para tentá-lo. Não exatamente Judas nasceu para ser aquele que iria trair Jesus. As pessoas pensam errado isso. Judas foi aquele que cedeu à tentação de Satanás para trair Jesus Cristo. E o Senhor, ele disse: aquele que come comigo aqui há de me trair. E assim começa então a instituição da Santa Ceia. Os homens ficaram numa situação difícil, vão me trair, mas quem será eu, Senhor, que vou lhe trair? E começaram a perguntar um por um, até que Judas também fez a mesma pergunta: serei eu, Senhor? E o Jesus disse para ele então: tu o dizes, tu falastes. Ou seja, era você mesmo. E quando o Senhor Jesus diz isso para ele, estava dando mais uma oportunidade de arrependimento. Veja que o Senhor nos dá várias oportunidades. Hoje estamos aqui a participar desta Santa Ceia. Mais um dia o Senhor Jesus está nos dando a oportunidade de nos arrepender. Arrepender do quê? Dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas, daqueles momentos em que nós deveríamos ter caminhado, mas paramos à beira do caminho. Naquele momento que éramos para ter pulado por cima daquele laço que o inimigo formou em nossa frente, e nós não vigiamos e fomos laçados, caímos naquele laço. O Senhor Jesus, ele nos proporciona a todo um momento uma condição de escape, uma situação onde o homem, a mulher, o servo de Deus, a serva de Deus, ele pode se reconciliar com o Senhor através da graça, através de um favor
não merecido, mas que o Senhor nos concede com todo amor, com todo carinho que Ele tem por toda a humanidade. Aquele homem também teve condições de poder pedir perdão, de poder dizer: eu não vou trair, eu não vou fazer, mas ele não, ele foi até o fim, porque ele quis. Judas quis realmente trair Jesus Cristo. E estando eles então reunidos naquela sala, naquele grande cenáculo, já a traição estava proposta, a traição já havia acontecido, Judas já havia recebido a propina pela traição, as coisas já estavam em andamento, o Senhor Jesus já sabia que o seu momento estava chegando, e é isto que nós temos que rememorar neste dia em especial, que é um culto de Santa Ceia. Rememorar o sacrifício que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou por nós. Esse sacrifício que a Bíblia diz, um sacrifício vicário. Vicário que significa ir em lugar de outro, sofrer em lugar de outro. No caso de Jesus, morrer em lugar de outro. Este foi o sacrifício. O Senhor Jesus, Ele morreu no meu lugar. O Senhor Jesus, Ele morreu no teu lugar, porque o pecado estava imputado sobre o ser humano. Nós teríamos que ser sacrificados pelos nossos pecados, mas pelo grande amor, aleluia, pelo grande amor, João 3,16, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, o primogênito, deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está aqui nesta noite proposta para você. A vida eterna está aqui esta noite, não pendurado em uma cruz, mas está aqui com os braços abertos para poder te abraçar. Está aqui de braços abertos para dizer: meu filho, minha filha, eu estou aqui para que você venha pedir perdão para mim e eu quero te perdoar. É assim que o Senhor está hoje, com seus braços estendidos. Naquele momento, neste cenáculo, estava acontecendo ali então, como já citei, a primeira Santa Ceia, a primeira instituição, aonde o Senhor então, Ele tomou o pão que simboliza, que simboliza o corpo dele sofrido em nosso lugar. Ele, quando partiu aquele pão, ele já estava sentindo aquilo que ele teria que sofrer. Seria o corpo dele sendo chicoteado, sendo sofrido, escarnecido. Era ele que iria sofrer daquela forma, mas também simbolizava o que? Simbolizava o corpo de Cristo. Mas olha só, o corpo de Cristo espiritual, que é a igreja, que somos nós. O pão, ele é fabricado por muitos grãos de trigo, e todos os grãos, eles são amassados, eles são moídos e misturados. Não teria como você pegar o pão e dividir: esse pozinho é deste grão, este outro pó é deste outro grão. Não tem mais como fazer. Depois que você misturou, está tudo unido, ele faz o pão e não tem mais como dividi-lo. Estava o Senhor mostrando como seria a igreja dele na terra, a igreja que somos nós, todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo, aceitam esta obra que ele fez e realizou na cruz, naquele Monte Calvário. Simboliza a todos nós que estamos juntos em uma só fé, em uma só esperança, em uma só determinação, esperando o momento do toque da trombeta para poder subir com o Senhor para os ares e estar com Ele para todo sempre. Esta é a igreja que o Senhor Jesus irá buscar. Esta igreja que está aqui, unida, da mesma forma que o grão, depois de moído, unido está, não pode mais ser separado. A igreja do Senhor também não pode mais se separar, está unida em um só, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tomou então este pão e, tendo graças, veja que primeiro ele orou, primeiro ele pediu a bênção do Pai sobre aquele pão, e então partiu e deu para que todos participassem, para que eles pudessem participar daquele momento difícil que ele estaria para passar, para poder participar do corpo de Cristo. O pão que simboliza então o corpo de Cristo é sofrido em nosso lugar.
lugar. E logo depois então, após todos cearem, diz a palavra que ele tomou então o cálice, e ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança, o cálice do Novo Testamento. Na mesa dos judeus naquele tempo havia dois cálices, um cálice que eles nunca usavam e o outro que eles participavam então do suco da vide, e havia um segundo cálice que era o cálice da nova aliança, para que se chegasse o Messias na casa daquela pessoa, só o Messias poderia tomar naquele cálice o vinho. E o Senhor assim o fez. Ele tomou o cálice da nova aliança, o cálice da nova esperança, o cálice do Novo Testamento na frente de todos, e ali ele tomou o cálice, o suco da vide, que simbolizava então o que? O sangue que o Senhor Jesus haveria de verter naquela cruz, todo o seu sofrimento, todo o seu sangue derramado naquela cruz. O simbolismo do suco da vida é essa. E estava então o Senhor Jesus se preparando, e ele disse então aos seus discípulos: estou hoje participando aqui com vocês, mas será, em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. O Senhor Jesus estava ali se despedindo dos seus discípulos, estava ali participando de um momento muito especial, de um momento de comunhão. E a Bíblia, ela traz-nos ali em 1 Coríntios, ele disse: fazei isto, Paulo escreve, fazei isto em memória de mim. Então, quando estamos participando do pão, quando estamos participando do cálice, estamos fazendo em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós temos que pedir perdão dos nossos atos, por isso que o Senhor Jesus abre esta condição, para que possamos nos ajoelhar, possamos confessar os nossos pecados, possamos então dizer: Senhor, eu também quero participar desta comunhão com a tua igreja, eu também quero participar da Santa Ceia, eu quero também ter este orgulho de poder anunciar, Senhor, a teu nome, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. E diz-nos aqui a palavra do Senhor, veja, traição, estava o Senhor traído, uma traição de morte, a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, naquela cruz, pendurado entre céu e terra, estava o Senhor. Num momento tão difícil da sua vida, que nem mesmo o Pai teve condições de visualizar, de estarem olhando para o seu filho. A palavra do Senhor diz que o Senhor foi obrigado a virar-se ao seu filho, que estava ali pendurado naquela cruz. Sabe por quê? Não porque ele abandonou, não, porque o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, o pecado da humanidade estava sobre ele. E Deus não contempla pecado na vida de ninguém. Deus não contempla a tua vida se você estiver em pecado, mas se você pedir perdão deste pecado, o Espírito Santo de Deus entra na tua vida, transforma a tua vida, transforma de uma forma tal que você pode erguer a cabeça e andar. E se o inimigo vier te acusar, você pode dizer: inimigo, você pode me acusar, mas o pecado está perdoado pelo sangue do meu Jesus Cristo, do Jesus Cristo que eu aceitei como meu único e suficiente Salvador. E quando eu aceitei, e quando eu pedi perdão, o meu nome, aleluia, o meu nome foi escrito no livro da vida que está do lado direito do trono de Deus, aonde o Senhor Jesus, aleluia, está sentado hoje, intercedendo por mim e por você. Morreu o Senhor, ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia, dentre os mortos, ele ressuscitou. E olha bem, simplesmente ele não voltou à vida, porque voltar à vida significa, como Lázaro, por exemplo, aonde estava já morto, né? Há quantos dias Lázaro estava morto? Há 4 dias. Já estava numa situação de putrefação, já estava difícil, mas o Senhor Jesus veio, operou um milagre, Lázaro sai, e o Lázaro então saiu e voltou a viver. Mas Lázaro voltou a morrer um dia. Lázaro não está vivo
até hoje. Portanto, isto não é a ressurreição. Por isso que diz a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus é a primícia da ressurreição. Muitos eu já ouvi dizer, mas como que ele pode ser primícia se outros ressuscitaram antes dele? Só que ele é o único que ressuscitou e está vivo até hoje, ao lado de Deus, esperando o momento certo, esperando o momento em que ele há de vir buscar a sua igreja. João, no capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, o Senhor Jesus dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Versículo 3: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha que glória! Virei outra vez. O Senhor está preparando lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, promessa gloriosa de Deus, promessa gloriosa através de Cristo, trazendo aos nossos corações: eu virei outra vez e vos levarei para onde eu estou vivendo, vocês também viverão comigo por toda a eternidade. Morte, traição, morte, ressurreição, Jesus o caminho. Neste mesmo capítulo, logo mais abaixo no versículo 6, Jesus ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o caminho. Quando o irmão Ítalo estava dando a palavra, ele disse: eu não estou indo ao João, eu não estou indo ao Pedro, mas eu estou indo a Jesus Cristo. Por quê? Porque o caminho não é através de nenhum apóstolo, o caminho não é através da mãe de Jesus Cristo, a agraciada de Deus, que teve esse privilégio glorioso de conceber o Filho de Deus. Não, o caminho, a Bíblia ela diz, e se alguém encontrar outro caminho na Bíblia, traga para que eu possa conhecer. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Este então é o caminho que você tem que entrar esta noite. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração ao Senhor Jesus Cristo neste momento. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Precisamos pedir perdão dos nossos pecados, precisamos nos colocar diante do Senhor e aproveitar este momento de graça, este momento de perdão concebido, este momento em que podemos chegar humildemente diante do Senhor Jesus e dizer: Deus, perdoa os meus pecados. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas eu quero que aonde você estiver, você possa estender a mão aos céus neste momento, e nós vamos fazer esta oração de perdão, de reconciliação. Estenda a tua mão, você que precisa desta oração. Senhor meu Deus e meu Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, chegamos diante de Ti neste momento. Deus, és um Deus de amor, um Deus de poder, um Deus de glória. Senhor, pelo Teu grande amor, o Teu Filho Jesus Cristo veio a este mundo em nosso lugar. Em nosso lugar, Senhor, Ele padeceu naquela cruz, e é esta cruz que nesta noite estamos aqui, Senhor, rememorando, Senhor, diante de Ti, relembrando, Senhor, este ato glorioso, o qual estava previsto lá em Gênesis 3:15, Senhor, lá na instituição do homem e da mulher do paraíso, quando o Senhor formulou então a salvação para a humanidade através de Jesus Cristo. Estamos hoje diante de Ti, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados. Muitos dos Teus filhos que aqui estão, Senhor, estão, ó Deus, colocando-se na Tua presença. Deus, e pelo sangue de Jesus Cristo, conceda-nos, Senhor, o perdão de nossos pecados. É o que nós oramos, meu Deus, a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer mais uma oração.
Mais uma oração eu quero fazer. E eu gostaria de fazer esta oração se aqui em nosso meio tem alguém que quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou se reconciliar com o Senhor Jesus. Quem sabe você já caminhou, enfraqueceu, parou a vida do caminho, mas esta noite você quer se reconciliar. Eu quero uma nova chance, eu quero uma nova oportunidade, eu quero estar com Cristo também, eu quero ter a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu também quero esse Jesus. Tem alguém em nosso meio? Estenda a tua mão para o céu, que eu quero ver você, eu quero orar com você. Tem alguém aqui que gostaria, quer se reconciliar com Jesus Cristo? Temos lá atrás, Cláudio, temos ali o casal. Gostaria, Cláudia, de se reconciliar com Jesus? É isso? Esposa também? Se você quiser vir aqui à frente, eu gostaria de orar com vocês. Pode ser? Vem aqui o casal à frente. Vem uma irmã aqui também, recebê-la aqui também. O Antônio já está aqui. Vem uma irmã receber aqui a nossa irmã também, dar um abraço nela aqui para falar. Muito bem, vamos orar a Deus. Mas eu quero mais pessoas aqui para este momento de reconciliação. Este momento foi a Jesus. Importante, muito importante. Como é que é o seu nome? A Sandra. A Sandra também está aqui. A Sandra e o Cláudio estão se reconciliando com Jesus. E a Bíblia diz que quando nós tomamos essa decisão, no céu é uma festa muito grande por causa de nós. Porque o Senhor Jesus, tudo o que Ele fez na cruz foi para que o nosso coração se abrisse para Ele e nós pudéssemos dizer: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Aceitar como Salvador, porque Ele disse a palavra que eu li: eu virei vos buscar e levarei para estar comigo. Essa é a esperança que nós temos no coração. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, o Senhor Jesus diz: eu venci o mundo. Quer dizer, nós temos Cristo que venceu, e Ele vai também nos fazer vencedores através dele. Temos aqui um jovem também. Vem cá, querido. Vem cá. Como é que é o teu nome? Moisés. Você está aceitando Jesus ou se reconciliando? Reconciliando. Moisés está aqui também, diante de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você veio acompanhando Moisés? Que bom. Continua com ele aqui. Isso, a bênção de Deus. Tem mais alguém que quer essa oração? Tem mais alguém? São esses. Vamos orar. Vamos fazer uma profissão de fé primeiro, e depois estarei orando então por eles. E se mais alguém estiver aqui que queira também essa oração de reconciliação, de perdão, pode sair do teu lugar e vir aqui à frente. Não tem. A vergonha maior, sabe qual será? Se a igreja for arrebatada agora e você ficar sozinho dentro dessa igreja, aí sim vai ter que se envergonhar. Mas vir diante do Senhor Jesus não é vergonha, não. Vir diante do Senhor Jesus, que está aqui para te perdoar, é maravilha. É uma oportunidade que o Senhor nos dá, e quem sabe não poderemos ter outra. Quem sabe podemos ter a nossa vida ceifada de um momento para outro, um acidente, não sabemos. Mas se estivermos preparados, nós temos o nosso passaporte carimbado, com direito a ir morar no céu, e é isso que importa. Aleluia. Neste momento o Senhor Jesus está escrevendo o nome de vocês no livro da vida, está colocando diante dele nomes que já estavam apagados, porque pararam à beira do caminho, estavam vivendo uma vida não de acordo com aquilo que o Senhor Jesus queria. Mas neste momento o Senhor está reescrevendo o teu nome. E Ele não está escrevendo com uma caneta Bic qualquer, não, com uma canetinha esferográfica, não. Ele está escrevendo com o seu sangue que foi derramado na cruz, no Monte Calvário. Como é que é o teu nome, querido? Ben-Hur. Você está aceitando ou se reconciliando? Ben-Hur está se reconciliando com Jesus. Você ou Jefferson está aceitando ou se reconciliando? Jefferson também está se reconciliando com Jesus.
Temos nossos irmãos aqui também que querem esta oração também, em nome de Jesus. Esta oração